eu não conheci ele pessoalmente, eu tenho umas histórias esquisitas. Por que eu não conheci ele fisicamente? Porque eu falava com ele direto. Eu aprendi a psicografar com o Chico Xavier. Então, antes de saber quem era Chico, de ver a imagem de Chico, eu estou falando de 1970, quem me ensinava, um dos espíritos que me ensinava a escrever, era ele. Depois, é claro que identifiquei na televisão que era Chico Xavier, aquele ser. E passei a minha vida tendo aula e conversando com o Chico. Então, nunca tive a curiosidade de conhecer ele no físico, porque eu conhecia no espírito. Então, o Chico Xavier, ele é o único, em humildade, em simplicidade, em capacidade. É o único. E ainda conversa? Ainda... Ele dá aula. Ele dá aula, ele ensina. Olha só que linda. A última vez que eu tive mesmo com ele, tem alguns anos que... Aí as outras eu assisto às aulas, mas essa eu conversei com ele. E ele estava dando aula sobre psicologia. E Suzy, você comentou aqui, né, antes de começar nosso episódio, que você se considera uma peregrina paranormal. Isso. Certo? Para o pessoal que está lá em casa, se você pudesse explicar um pouquinho sobre isso e também sobre histórias de paranormalidade que você tem, para a gente poder ver que realmente é um assunto muito importante para a gente levar a sério. Nossa, muito bom. Histórias de paranormalidade, eu tenho algumas que, se não fosse que eu tivesse vivido, eu ia falar que até eu duvido. Então tem gente que escuta e fala, isso é impossível. Isso. Mas já vou contar algumas muito interessantes. Peregrina paranormal. Como eu tive que viajar muito, primeiro pelo agronegócio e depois por me achar peregrina, eu comecei a fazer algumas peregrinações na minha vida. Uma das que eu fiz o trajeto de Moisés do Egito até o deserto de Negev na Jordânia. Caramba. Então eu passei por Israel, norte a sul, leste a oeste inteirinho, passei por toda a Jordânia, até chegar onde ele tem a última visão da Terra Prometida. E quando eu começo a peregrinar nesses desertos sozinha, eu passei por momentos muito intensos, momento de passar naqueles paredões gigantes que separam Palestina do mundo judeu, e você ter que entregar o passaporte aqui, não poder ser carimbado e pegar do outro lado e passar por 1.000 metros, 2.000 metros de deserto. Então, assim, teve momentos em que mexeram muito com a minha alma. Passar no Rio Jordão, navegar no Mar da Galileia. Então, ali eu descobri que eu era uma peregrina, porque eu falei assim, gente, eu adoro deserto. Aí eu fui fazer o deserto da Namíbia. Da Namíbia. É lindo, né? É maravilhoso. Queria ter feito o Kalahari, mas eu fiz o da Namíbia. O Kalahari eu não consegui. Mas aí eu fiz vários dias o deserto da Namíbia. E nessas peregrinações, é o momento que você está com você e a tua vida não vale nada. Porque você pode morrer num deserto desse e acabou. Então, ali você entra muito Você estava sozinha? Sozinha. Muito em conexão com você mesmo. Ou com guia, com alguém, mas sozinha de família, de amigos. E contrato guia, motorista, né? Ou com alguma equipe. Sim. Você pensa, o dinheiro que você tem no banco, o carro que você tem na garagem, isso não vale nada. Nada. O que vale é você consigo mesmo. Ali você só tem os trocados no bolso para comer. Por exemplo, no deserto da Namíbia, tá um momento em que estava com cinco pessoas e nós estávamos procurando um local para dormir. A gente chegou e encontrou. Depois de muitas horas, ele levou nós de carro, a gente encontrou um hotel. Mas naquela época, 2010, $1.000 a noite. Em 5 mil dólares. Dormimos no carro. A gente aprende essas coisas, porque não é só ter dinheiro para comprar. Até porque naquele momento nós não tínhamos $5.000 no bolso. Acho que eram 6, nós era 5 mais eu, 6 pessoas. Então, você começa a se questionar. Daí nós fomos no banheiro e tinha um cartaz muito grande assim, It's a dry country. Daí eu pensei, nossa, isso é um país seco. Aí, para tomar banho, eles deram uma moedinha. Ficava 1 minuto exato da água caindo no chuveiro. Você aprende a tomar banho em 1 minuto? 1 minuto? 1 minuto. É tua cota. Eles ganham. A Jordânia também é assim, né? Passa os caminhão-pipa e toda segunda-feira põe, eu acho que era 100 ou 200 litros por família na caixa d'água. Para 7 dias. Se você vai usar tudo na primeira sopa, ou você vai cuidar, então você aprende outros valores nessas peregrinações. Aí me descobri peregrina. Aí eu fiz algumas outras peregrinações assim, tão intensas, Santiago, na África do né? Sul, fiz safari na África do Sul. Eu realmente comecei a pesquisar esse mundo diferente. Fui para Salto, para conhecer a cidade de Aurora, no Uruguai. Mas uma das mais intensas, sem dúvida, foi Compostela, né? Eu fiz 36 dias caminhando 800 quilômetros de Compostela. Saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, no sul da França, e fiz os 40 dias de peregrinação.
que você na aprendeu neve. desse momento? Eu aprendi que eu sou muito capaz, que eu vivo comigo, que eu durmo comigo, que a minha companhia é essencial. A minha companhia na solidão, minha companhia eu enfrentei muita tempestade, neve. Meu filho mais novo estava comigo, estava ele, mas ele é muito silencioso, então ele andava na caminhar dele, eu no meu, e de vez em quando a gente se encontrava. E eu vi isso, eu disse, nossa, numa tempestade de neve, eu era capaz de enfrentar o frio, a chuva, o vento, andar 20 a 30 quilômetros todos os dias. Então você anda 2, 3 dias, mas daí no 10º dia, os pés machucados. 36 dias. 36 dias, 800 quilômetros. Essa peregrinação foi muito forte. Ela não foi suficiente. Eu voltei agora esse ano e fiz, em 2024, e fiz o caminho português, né? Fiz 9 dias, saí de Porto a pé, até de novo Santiago de Compostela. Agora, dessa vez, aí, absolutamente sozinha. 2 histórias paranormais. Você teve nesse período, nessa caminhada. Nessa caminhada. Que legal. E perguntar assim, teve grandes conexões? Nenhuma. Em casa eu tenho conexão. Lá é sobrevivência. Lá as pernas incham, os pés doem, as unhas caem. Lá é muito difícil. E eu fiz em momentos de neve e de extremo calor. Eu estava fazendo sozinha agora o caminho português e me chamou a atenção 6 meninas que passavam ao redor. E quando elas passavam, 2 me olhavam muito. E eu pensei, eu tive uma dificuldade muito grande, minhas pernas enferidaram muito as 2. Então, achei até que ia ter que desistir da caminhada no 4º dia. Então, comecei a andar mais devagar. E quando eu estava andando, eu vi que chamou a atenção. A minha presença chamou a atenção delas. No 2º dia, a gente se encontra muito com as pessoas no caminho, né? É porque pega o mesmo albergue, vira uma família. Que legal. Aí, no 2º dia, elas me chamaram a atenção de novo. No 3º, eu chamei ela. Chamei 2 das 6 e falei, como eu posso te ajudar? Aí elas se apresentaram, eram portuguesas. E ela falou assim, por quê? Eu disse, eu vou te dizer algo muito importante. Seu filho não morreu à toa. Aí a mulher caiu num choro violento, ela tinha perdido o filho de 6 anos. Esse seu filho não pode ter morrido à toa. Suas lágrimas têm que valer a pena. Eu disse, então senta aqui, eu vou te frequenciar. E aí a amiga dela estava do lado, entrou num choro fenomenal. Eu falei assim, você não perdeu o filho à toa. Da onde que tira essa história? Estava na frequência delas. Mas o que é paranormal? É que as outras 4 amigas não acreditavam em nada. Literalmente ateias. Elas voltaram, porque elas viram que elas não caminhavam mais, se preocuparam e voltaram, encontraram eu tratando as 2. E aí, quando elas chegaram perto assim, eu gosto de fazer, eu falo de scanner de mão. É algo que eu passo assim, eu consigo ver a frequência da pessoa. Eu falei, dá cá a tua mão. E eu fiz um scanner de mão. E realmente eu disse quem eram as 4. Eu falei, a sua frequência, sua vida é essa. Falei para as 4. E aí, as 6. E até hoje eu tenho WhatsApp, a gente troca ainda ideias. E depois elas falaram assim, o que é isso? Eu disse, isso é um efeito paranormal. Vocês estavam na caminhada pedindo uma resposta. Ela falou assim, foi quando eu enterrei meu filho de 6 anos, eu pensei, só uma caminhada dessa para me dar uma resposta. E tinha a resposta, a gente encontrou a resposta juntas ali, naquele momento. Então, esse foi um efeito paranormal. Como você sabia disso? É a capacidade, a habilidade de ler a frequência dela. Está na frequência dela, está no campo dela, está na psique dela. É assim, ó. Como é que a gente faz isso? Vem como uma intuição, uma voz? Como é? Isso é interessante. Para mim, é um filme de cinema que passa. Você vê uma imagem. A imagem. Literalmente a imagem do que está acontecendo com a pessoa. Eu vejo a imagem. De olhos fechados? De olhos fechados. De olhos fechados. Por que de olhos fechados? Porque a capacidade paranormal é a capacidade dos 5 sentidos que foram decifrados por Aristóteles 450 a.C. Os mesmos 5, a gente não descobriu o outro, né? Visão, tato, olfato, paladar e audição. O que é a paranormalidade? O 6º sentido dos 5. Ver além dos olhos, escutar além dos ouvidos, cheirar além do seu nariz, sentir o gosto além do paladar e sentir a sinestesia da pele além da pele. Então, o que é o 6º sentido? Nada mais do que os 5 sentidos apurados. É isso. Entendi. Então, uma alta sensibilidade leva à paranormalidade. Leva à paranormalidade. É isso. E todo mundo tem. Você só precisa treinar. Que treino. lindo, hein? É lindo. Eu treino. digo poético, é treino. Eu garanto para você que depois de 40 anos com o Centro Espírita, é treino. A gente treina qualquer pessoa. Na mediunidade, na paranormalidade, na capacidade de fazer essas leituras. Leitura de campo, leitura psíquica, leitura energética, frequenciamento, leitura de frequência. É tudo a mesma coisa. É só nome... como é que é? Eu digo que é a chave de fenda com nome diferente. Chave de fenda, mas é tudo chave. Sim. É isso. Então,
tudo é o mesmo composto, depende do nome que você vai chamar. E a Tudo outra é história treinável. que você ia contar? A outra história que é fantástica, gente, quem me conhece sabe que eu sou muito, muito fã de Marluz Paiva. Ele já esteve aqui? Já, com vai vir de certeza, novo. vai vir Eu novamente. amo ele, eu amo Marluz Paiva. Eu Inclusive estava também no evento do Paranormal, que eu estava lá presente. Você falou que estava lá. Representando o Lean, né? Isso. Havia também a palestra do Ale Sem Medo sobre tempo. Isso, foi genial, foi genial. Inclusive estamos aí, se eles estiverem assistindo a gente, estamos conversando para eles virem aqui. Eles são fantásticos. O Marluz. Então, o Marluz Paiva é o maior materializador vivo hoje no planeta Terra. É o maior. É ele, materializador, e a dona Edelarzinho do Algodão em Votuporanga, que eu considero, me considero amiga da família, é a maior, a portadora, né? Ela faz o aporte, traz as peças e ele materializa e cria do ectoplasma dele. Eu estava com o Marluz Paiva em Fátima, e lá em Portugal. E aí nós fomos subir, tem um local de Fátima que é onde os anjos aparecem para as crianças, né? E tem lá as estátuas, para quem já foi, visita lá no mato, no local, a estátua dos anjos com as 3 crianças. E eu fui subir do ladinho, assim, as pedras. E quando eu cheguei, sei lá, 5, 6 degraus, o degrau me derrubou, ele saiu, uma pedra gigante, rolou. Caramba. E eu rolo. Eu rolo e chego lá embaixo. E ele vem correndo para me acudir. E ele olha e fala: como você pisou nessa pedra falsa? Como que isso aconteceu? Porque eu fui rolando mesmo. E eu parei em pé assim, e olhando, nós dois olhando a pedra. Só que a pedra nunca saiu do lugar. E a pedra desceu comigo. Isso é um efeito paranormal excepcional. Algo tinha para mostrar para mim. Então, quando eu desci, naqueles segundos de caindo, pensando, eu vou me acabar aqui, é tudo mato, né? Mato e pedra. A pedra veio comigo e ele viu a pedra vindo. A pedra foi me levando, foi me derrubando, uma pedrona gigante. E realmente, quando você chega lá embaixo, é assim, para a vida, porque eu estava muito atribulada naquele dia. Aí eu voltei, subi a escada, a pedra nunca saiu do lugar, ela está cimentadíssima lá. Bati foto e tudo. Então, são coisas paranormais. Agora eu vou te contar uma. Bati da escada. Mas o que ela queria te ensinar? Eu estava com a cabeça, eu estava subindo sem pensar no que eu estava fazendo. Eu estava com a cabeça em outro mundo. Então, eu fui lá para peregrinar a Fátima. Você não estava no com a nau. cabeça no Brasil, não estava no nau. O nau sempre volta. Aí é como se a escada falasse assim: o que você está fazendo aqui? Sim. Respirando nosso ar. Um outro que foi com o Marluz, muita gente duvida, mas eu juro para vocês que isso é fantástico. Ele é um materializador. Lá em Fátima tem uma cruz de ferro, muito gigante, né? Uhum. Diante do novo santuário. E ele convidou Meire Yamaguchi, a Márcia da Noruega, eu e Marluz Paiva, cada um em 4 lados assim, e ele fazendo oração, ele falou: põe as mãos, vamos pensar num mundo bonito, vamos canalizar o amor de Fátima. Nossa, nós numa oração linda. Daqui um pouco aquela cruz gigante, como se tivesse um vento muito grande, ela começou a balançar muito. E a gente balançava junto, balançava. Na mão do Marluz saiu um tijolo, materializou assim, da cruz, saiu de ferro, um tijolo de ferro assim. Caramba. E ele falou: você pertence à cruz, você é um protetor. Caminha e faz teu papel. Criou 4 patinhas, saiu da mão dele, o tijolo andando, entrou dentro da cruz, por dentro da terra. Me arrepia só de lembrar. Caramba! Isso é muito paranormal, isso é lindo. Eu tenho algumas peças que Marluz materializou em momentos muito especiais da minha vida. Agora vou contar então uma mais paranormal ainda. Só para contextualizar antes, realmente a galera tem muita gente que acredita, tem muita gente que critica, né? É normal ter haters, né? Mas a gente, quando trouxe aqui o Marluz, ele materializou na minha frente, na do Maurício. Foi. Antes de começar o episódio. Para mim, uma peça, uma né? medalha. Uma medalha de Jesus, assim, e tinha um significado incrível por trás. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem que eu não imaginava. Então, realmente, a gente acredita, e é muito legal o pessoal lá de casa se inteirar sobre esse assunto, porque realmente é vibrante, né? É vibrante, é magnífico. Quando eu conheci Marluz, eu tinha sonho de conhecer ele fisicamente. E Marcos Manaco, inclusive, sim. Um abraço para Marcos Manaco sempre, que esteve aqui. Tem um corte maravilhoso dele com mais de 100 mil visualizações. Com o sistema Manaqui. E a gente foi junto de carona. Ele deu carona e eu sentei na frente do Marluz. Até tinha pedido para a Meire Yamaguchi, que estava lá com a gente também, um abraço. Que viagem incrível, né? Meire Yamaguchi, Marluz e Suzy Maria.
Aí eu fiquei muitas horas na frente dele, nós dois comendo churrasco, normal na churrascaria comendo. Ele tava com as mãos para cima assim, o filho dele do lado, e eu tinha acabado de voltar de Aurora, lá de Salto do Uruguai, com uma pergunta indignada. O Matheus, né? O Matheus estava do lado dele. Ele tem o Lucas e o Matheus, estava o Matheus nesse momento. Aí eu estava muito indignada, porque eu vivia algo em Aurora que não tinha explicação. Não tinha explicação. E eu voltei com aquela pergunta para Maria, dizendo assim: minha mãe Maria, a senhora me enganou. Porque eu vi Maria com manto verde. E eu sempre vi ela com azul. Daí eu falei assim: como é que eu vou ver uma Maria com manto verde? Então era uma Maria falsa. E fiquei com aquilo produzindo na minha cabeça um monte de medo, de crítica, de dúvida, né? Do que eu vivi lá. E aí o Marluz conversando comigo, um pouco ele faz assim, ele aperta bem a mão, aperta bem. E tira assim, machucou a mão dele, e ele tira da mão uma medalha grande. E na medalha tinha a única resposta possível de Maria: Nossa Senhora de Guadalupe. Caramba. Aí eu fui ver, o manto dela é verde. Nossa. Então ele não sabia que eu perguntava. Ele não sabia que é com Maria que eu estava indignada, e ele não imaginava que eu precisava de uma resposta tão importante na minha vida. Então, tá, Maria, a mãe medalha de tá guardada. Jesus. Maria, mãe de Jesus. Aí, então eu tenho... Nossa, eu conto aqui. Aí nós temos que ficar horas para eu selecionar as histórias mais incríveis que eu já vivi. Mas, e já vivi isso com outras pessoas que são paranormais, né? Acho isso magnífico. Quando você era criança, você teve eventos paranormais? O único que eu tinha é que eu escrevia, feito uma louca, histórias que esses espíritos, que hoje eu sei que é espírito, que eram humanos, vinham me contar, eu escrevia a história deles. Eles sentavam do meu lado e contavam a história da vida deles. E eu escrevia a história da vida deles. Então eu tenho cadernos guardados com muita história. Uma das que mais me impressionam, um moço sentou do meu lado. De novo, gente, na época era um moço, hoje eu sei que era um espírito, ele sentou do meu lado e ele contou a história e escreveu um poema chamado Minha Bailarina, Você Morreu. E aquilo, eu tinha 13 anos, então tá aí quase 50 anos reverberando dentro de mim, porque ele estava tão sentido. Então essa já era a minha habilidade de psicografia, mas eu não sabia, até os 24 anos, que isso era psicografia. Então o que eu fiz mesmo foi psicografar. E Chico Xavier, o que ele é para você? Eu não conheci ele pessoalmente, eu tenho umas histórias esquisitas. Por que eu não conheci ele fisicamente? Porque eu falava com ele direto. Eu aprendi a psicografar com o Chico Xavier. Então, antes de saber quem era Chico, de ver a imagem de Chico, eu estou falando de 1970, quem me ensinava, um dos espíritos que me ensinava a escrever, era ele. Depois, é claro que identifiquei na televisão que era Chico Xavier, aquele ser. E passei a minha vida tendo aula e conversando com o Chico. Então, nunca tive a curiosidade de conhecer ele no físico, porque eu conhecia no espírito. Então, o Chico Xavier, ele é o único em humildade, em simplicidade, em capacidade. É o único. E ainda conversa? Ainda... Ele dá aula. Ele dá aula, ele ensina. Olha só que linda. A última vez que eu tive mesmo com ele, tem alguns anos que... Aí as outras eu assisto às aulas, mas essa eu conversei com ele. E ele estava dando aula sobre psicografia reversa. E aí ele ensinou para nós assim, ó. Eu passei uma vida pegando as cartinhas, o telefone tocava aqui, do lado de cá, levando para vocês. Disse, agora eu tenho habilidade. Eu ainda sou psicógrafo. Então escrevam cartas aqui e mandem para mim que eu entrego para os seus parentes. Então, de vez em quando, a gente faz psicografia reversa. Tipo um carteiro. Tipo um carteiro, ao contrário. Então, a mesma habilidade daqui é a habilidade lá. E aí eu perguntei para ele, assim, Chico, eu posso contar para todo mundo que você que me ensinou e você que está dando essa aula? E ele foi lindo, ele falou assim, irmãzinha, quem dera eu fosse dono de alguma coisa. Aí eu vim e contei, animada, fiz um vídeo e contei para um monte de gente. Nossa, eu fui massacrada, porque falou assim, Chico falou que não faria psicografia e que tem um código secreto. Gente, não era psicografia. Eu trouxe a minha vivência com o Chico. Então, Chico continua dando aula e continua sendo o cisco que ele sempre foi. Uma humildade fenomenal. Ele é grandioso. A luz dele não tem tamanho. Então, assim, eu converso com o Chico. Vamos trazer Paulo de Tarso para a conversa? Vamos trazer Paulo de Tarso para a conversa. Quem que o Paulo de Tarso é para você? Olha só. Eu tenho esses seres que me criaram, que eu chamo minha mediunidade, meus 12 mestres. Um é esse mestre. Nessa vida, eu não tinha a menor possibilidade de saber quem era. Ele estava sempre do meu lado, mas eu sabia, nas outras vidas que eu lembrava, que ele também sempre estava do meu lado. É com ele que eu conto as 5.000 anos de histórias.
E aí ele estava sempre, me ensinou a ler, escrever, ele sempre teve muita paciência comigo. Eu chamo ele o mestre da mansidão. Aí, como ele não tinha nome, eu chamava esse amigo de Guardião. Ah, é Guardião. Ficou.